Olá, galera! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Pós Tudo no Lugar, onde a gente fala sobre organização e outras coisinhas mais. Bom, o nosso convidado de hoje, ele é um empreendedor, mentor de produtividade, é professor, casado e pai do Joaquim. Hoje a gente vai bater um papo com o Igor Queiroz e vamos falar sobre essa questão. Tempo, produtividade e, claro, organização também. Seja muito bem-vindo, Igor. Obrigado, Cami. Obrigado. É um prazer estar aqui. É um tema muito interessante, né? A gente estava falando aqui, falar sobre produtividade, falar sobre organização, falar sobre tempo de qualidade. Então, eu espero poder contribuir aqui com a sua audiência. Vamos conversar e eu tenho certeza que a gente vai aprender muita coisa. Legal. Agora, vamos lá. Queria que você começasse do início, falando um pouquinho da sua história. Você é professor de geografia. Professor. Como é que você entrou, então, nessa questão de ser mentor da produtividade? Fala um pouquinho pra gente sobre o seu caminho. Cami, eu vou te falar que, assim, é engraçado isso, porque eu não era nada produtivo. Nada produtivo. Porque eu tenho um perfil de ser uma pessoa completamente... deixa a vida levar. Eu sempre fui muito isso. E aí, quando você traz essa questão da minha profissão de formação, que é ser professor, isso está diretamente relacionado à ideia da produtividade. Na pandemia, o Joaquim ele estava ali com 3, 4 anos e eu trabalhava muito. Eu trabalhava dando aula, somente como professor, como professor. Eu trabalhava todas as manhãs e trabalhava todas as noites. Eu trabalhava em 2 escolas particulares. E eu era professor do Estado e assumi uma função no Estado de coordenação pedagógica que eram 40 horas semanais. Então, todas as manhãs e todas as noites trabalhando. E o que eu percebi? Que essa longa jornada de trabalho e atrelado às demandas ali da vida de professor, eu não estava dando conta. Eu tinha essa vida muito desorganizada, eu trabalhava muito e professor, eu sempre falo, a sala de aula é o mais simples do que a gente faz. Agora, corrigir prova, montar prova, o planejamento de aula, tudo isso toma um tempo muito grande. Imagino. E aí eu percebi que o acúmulo de trabalho estava afetando totalmente a minha vida. E depois a gente vai falar sobre uma ideia de propósito aqui. E eu percebi que essa desorganização que eu tinha na minha vida profissional estava afetando diretamente a minha vida familiar. Quando eu ficava com o Joaquim, o meu tempo com ele era muito ruim. Porque ou eu estava muito cansado, muito cansado, ou eu estava cumprindo alguma demanda de trabalho. Seja um planejamento de aula, seja corrigindo provas, fazendo essas coisas. Então, aquilo que para mim era mais importante, que era o tempo de qualidade com o meu filho, não estava acontecendo. E aquilo estava me fazendo mal. E eu percebia também os impactos disso no meu casamento. Chegou uma hora que eu precisei tomar uma decisão. Eu falei, ou eu mudo isso, ou a minha família vai acabar. Eu não sei, porque assim... Era um nível de estresse muito alto, era um estresse que eu acabava transferindo para o Joaquim, era um estresse que eu acabava transferindo para a Denise, que é a minha esposa. Então, eu via o quanto que essa sobrecarga de trabalho vinculada a essa desorganização profissional que eu tinha, isso estava me gerando um impacto. E foi a partir desse momento que eu tomei uma decisão e ficou claro para mim que eu precisava melhorar a minha produtividade. Porque daquela forma como eu estava conduzindo, aquilo não estava dando certo. E eu acabei, então, mergulhando nos estudos de produtividade, mas para mim. Eu quis entender como que eu poderia me tornar mais produtivo, como eu poderia melhorar o meu processo, como eu poderia melhorar a minha gestão de tempo. Então, isso inicialmente veio para mim. Só que eu entendi que conversando com outros pais, conversando com outras mães, era uma dor que eles traziam também. A mesma coisa. Eu trabalho muito e eu não tenho tempo para o meu filho. Eu trabalho muito e eu não tenho tempo para o meu marido, para minha esposa. E em sala de aula também, eu percebia na fala dos alunos isso. Meu pai trabalha muito. O meu pai não consegue me acompanhar numa atividade extra-classe, meu pai não consegue estar presente numa reunião, meu pai não consegue estar presente num evento da escola. Eu falei, opa... ver um filme, conversar, pequenas coisas do dia a dia acabavam não acontecendo. E aí eu acabei, então, estendendo esse conhecimento que era só para mim, para poder ajudar outros pais, outras mães a melhorarem a gestão de tempo, a encontrarem, então, o equilíbrio entre trabalho e a vida familiar, porque, de forma geral, as pessoas vivem muito focadas no trabalho ou o trabalho tomando um tempo muito grande e o impacto acaba sendo aí na questão da vida familiar. Então, hoje, eu acabo ajudando
né, esses pais e essas mães a chegarem a esse equilíbrio. E isso passa pela organização, isso passa pela gestão de tempo e vai afetar a produtividade. E é possível a gente ter uma qualidade de vida, porque foi o que você falou, depende muito do trabalho de cada um. Tem pessoas realmente que acordam 6 da manhã, que tem que sair para trabalhar, que chega à noite, que trabalha final de semana. O que a gente pode fazer? Como é que a gente consegue conciliar, né? É quando a gente tem essa demanda, essa exigência dentro do nosso trabalho, que é muito grande, que eu acho que é o que acontece com a maioria dos brasileiros, né? É possível. Eu percebo que as pessoas falam assim, Igor, mas no meu trabalho não tem como. É claro que você precisa entender qual é a sua realidade. Talvez você não vá conseguir 20 horas livres toda semana. Talvez você não vá conseguir uma jornada, conseguir, na realidade, ter esse tempo, um tempo tão grande quanto você gostaria. Mas é o que eu falo, dentro da sua realidade, dentro do seu trabalho, qual é o melhor que você consegue? Até porque, Cami, pegando nessa linha tempo de qualidade com a família, eu falo muito isso para os meus mentorados. O pouco que a gente tem de percepção para os nossos filhos, para os nossos familiares, pode ser muito. Então, às vezes, você fala assim, mas eu vou doar apenas 15 minutos de tempo para o meu filho. Isso, para ele, pode fazer uma diferença muito grande. Absurda. Então, assim, você precisa entender qual é a sua realidade, entender a sua vida, a sua rotina, e dentro da sua realidade, dentro da sua vida, você buscar a melhor organização para ter tempo. Então, assim, não importa a profissão que você tenha. Você consegue um tempo, mas você precisa entender isso. Porque não dá para você balizar. Muitas pessoas, às vezes, tentam falar, Igor, eu queria ter a sua vida. Eu, de fato, hoje, eu tenho muito tempo disponível. Mas eu precisei também dar alguns passos que nem muitas pessoas estão dispostas a dar e talvez não seja necessário. E aí eu vou dar um exemplo. Eu entendi, e eu falo muito isso, não é que você precise fazer. Eu entendi necessário pedir exoneração do Estado. Então, nisso que eu pedi exoneração do Estado... Pois é. Uma atitude corajosa. Eu entendi que era necessário para mim. Para mim era necessário. E aí, quando as pessoas às vezes falam, mas para você é muito fácil. Não é tão fácil, porque eu precisei tomar uma atitude muito difícil. Sim. Trocar a estabilidade por um bem maior que eu acreditava. Então, assim, eu falo para todo mundo, não tenta ter o tempo que eu tenho. Exatamente. Vamos olhar para a sua realidade sem se comparar comigo e ver dentro da sua realidade qual é o melhor tempo que você... o máximo de tempo que você consegue. Então, assim, é muito possível. É possível. Conseguir, sim, sem dúvida. E qual que é a importância da gestão de tempo e produtividade no ambiente profissional? Não só, a gente está falando de casa, mas agora vamos levar para o ambiente profissional, para o trabalho. Eu falo que você Primeiro, eu preciso só trazer um contraponto, porque, assim, gestão de tempo e produtividade são conceitos que eles convergem. Sim. Só que são ideias diferentes. Explica para a gente. Quando a gente fala de gestão de tempo, a gente está falando basicamente de organização. A gestão de tempo é a organização. É você pegar a sua vida, entender a sua vida, entender a sua rotina, suas tarefas, compromissos e organizar isso. A partir do momento que você faz isso, você está fazendo a gestão do seu tempo. Uma vez que você faz a gestão do seu tempo, você começa a se tornar mais produtivo. Porque a produtividade está relacionada a resultado. É você exercer uma ação e ter um resultado positivo em relação àquela ação. Então, você precisa trabalhar esses dois pilares. Eles têm que andar juntos. Sim, eles caminham juntos. E assim, eu colocaria um terceiro ponto. Dentro do que eu aplico na minha vida e dentro do método que eu defendo hoje, que eu levo para os meus mentorados, é uma pirâmide. A base, a gente precisa ter uma clareza. O que é a clareza? Exatamente, como é que está a sua vida? Como que você usa o seu tempo? Você investe o seu tempo ou você gasta o seu tempo? Para que isso serve? Para você ter uma primeira camada onde você vai ter essa clareza da sua vida e começar a eliminar todas as tarefas que são desnecessárias. Mas você só consegue fazer isso trazendo para a ideia da organização. Se você tem uma casa toda bagunçada, como é que você sabe o que você pode fazer de descarte, o que você tem, o que você não tem, o que você pode usar? Você não sabe. Então, você precisa deixar isso muito claro. Você precisa trazer tudo para a sua vista e aí, a partir desse momento, você começa a eliminar aquilo que é desnecessário.
E isso vai ser o primeiro filtro. Uhum. Aí você vem para uma segunda camada, que seria a ideia da gestão de tempo. Então, quando eu chego na gestão de tempo, é exatamente isso. Organização, planejamento, fazer agenda, definir prioridades, estabelecer metas. Isso vai ser um segundo filtro da minha vida para eu chegar no terceiro pilar, na terceira camada, que é a ideia da produtividade. Então, se você enxerga isso como uma pirâmide, você vai perceber que eu tenho uma base muito larga, ou seja, a minha vida toda está na base e a partir disso vai afunilando. Eu vou chegando para o topo da pirâmide. Uhum. Porque a ideia de o que é uma pessoa produtiva? Uma pessoa produtiva é aquela pessoa que sabe o que precisa fazer. E uma vez que eu sei o que eu preciso fazer, eu faço pouco. E aí que a mágica começa a acontecer. Eu falo com as pessoas, e é por isso que eu digo que é possível. Por que as pessoas não têm tempo? Porque elas fazem muita coisa. E coisas desnecessárias. A gente tem uma né? ideia de que o procrastinador é uma pessoa que não faz nada. A gente já vai. O próximo tema é sobre então, isso. deixa eu voltar. Deixa eu responder a sua pergunta para não perder aqui o fio da meada. Não, fala. Então, assim, pensando no ambiente de trabalho, no mundo corporativo, ser produtivo, fazer gestão de tempo e ser produtivo é custo de oportunidade. Você tem dois profissionais. Um cara que entrega muito e um cara que não entrega, naturalmente, quem vai ter mais chances? O cara que entrega. Quem vai ter mais visibilidade? O cara que entrega. Uhum. Então, quando a gente fala do ambiente de trabalho, você está falando de possibilidades de promoção, você está falando de ganhar mais dinheiro, de faturar mais. Então, é fundamental no trabalho você buscar a sua produtividade, até porque, vamos pensar aqui, um engenheiro, um advogado, que seja, durante a jornada dele de trabalho, se ele se torna produtivo, ele é eficiente. Uhum. Se ele é eficiente, ele consegue utilizar o tempo dele de uma maneira eficiente. E aí, o que vai acontecer? Ele vai embora mais cedo para casa e aí ele consegue mais tempo. Por isso que eu digo, não importa qual seja a sua profissão. Você consegue ter tempo. E é a busca pela eficiência. Você falou sobre essa questão do planejamento, né? E dentro da organização do trabalho, eu sou uma pessoa muito organizada. Não era, me tornei, né? E eu me cobrava muito, porque eu faço um planejamento do meu dia, eu faço um planejamento da minha semana, só que, às vezes, as coisas não saem como a gente planejou. E está tudo bem, né? E isso era uma coisa que me incomodava muito. Poxa, eu não consegui fazer isso no dia. Aí aquilo ficava me incomodando. E a gente também tem que levar a vida um pouco mais leve, né? O planejamento, ele é importante, como você falou, para a questão da produtividade e tudo mais, mas nem sempre as coisas vão sair da maneira que a gente planejou 100%. Sim. E está tudo bem também. Tudo bem. Se não deu certo hoje, a gente faz amanhã, né? Procrastinação. Vamos falar sobre isso. Porque eu confesso que em alguns momentos eu fui e eu sou também, em algumas situações. Quem não é, né? Quem não é, né? E quais são as estratégias, assim, o que você pode falar em relação à procrastinação, para lidar com a procrastinação? Cami, pois é lidar. Porque, assim, acabar com a procrastinação a gente não acaba. Não acaba, né? A gente tem dia que vai vencer a procrastinação, outros dias nós vamos perder para a procrastinação e tá tudo bem. E aí é o legal de você ter o controle do seu tempo. Porque quando você tem uma agenda eficiente, quando você tem uma vida organizada, você está constantemente acompanhando e avaliando o seu progresso. Sim. Então, assim, vão ter dias que, cara, você não vai querer sair da cama. Só que, opa, deixa eu ver como é que está a minha vida, deixa eu ver minha agenda. Hoje eu posso me permitir fazer isso? Se posso, ok. Eu divido muito, e isso é uma coisa que eu ensino, a gente trabalhar com uma ideia de compromisso e tarefa. Compromisso. A gente aqui agora tem um compromisso. Uhum. Igor, é um dia pré-determinado, numa hora pré-determinada e que não dá para a gente mudar. Não dá para a gente passar essa hora. Isso é compromisso. Agora, o que é tarefa? Uma tarefa é algo que você precisa fazer, mas que te permite uma flexibilidade. Então, a tarefa entra exatamente nisso. Se eu não fizer isso hoje, eu vou avaliar quais são os impactos que isso vai trazer e beleza, dá para fazer amanhã. Então, isso é uma estratégia também que você consegue para ter mais tempo, porque o nosso foco aqui é conseguir mais tempo. Então, quando você divide entre compromissos e tarefas, isso ajuda. O que é a ideia da procrastinação? O nosso cérebro, isso é biológico, é fisiológico, ele tem essa tendência. Tudo que dá trabalho, ele não quer. Isso é desde a época passada, os nossos antepassados, porque assim, a gente não sabia
Beleza, consegui uma caça aqui agora. Será que eu vou ter outra depois? Não vou. Então, deixa eu guardar energia, porque eu não sei o dia de amanhã. Então, o nosso cérebro ele acabou se acostumando desse jeito. Mas por que as pessoas procrastinam? Porque, normalmente, essas tarefas, esses compromissos aparecem grandes demais. Vou te dar um exemplo. Eu até te vi falando sobre a questão de hábitos agora, né? Você estava lá nos stories falando sobre como trazer hábitos. Bons hábitos. Por que muitas pessoas têm dificuldade em colocar hábitos na vida? Porque elas pensam grande demais. Vou te dar um exemplo. Imagina que você totalmente sedentária e resolve fazer atividade física. E aí você vai falar assim, a partir de segunda-feira, todos os dias, eu vou fazer 1 hora de academia. Você não vai fazer. Não vai. O teu cérebro ele vai mandar uma mensagem e vai falar, você está louco. Todos os dias, a gente nunca fez nada. Todos os dias, 1 hora de academia, você vai procrastinar. Você vai arrumar qualquer desculpa para não fazer aquilo. Ou você vai fazer na segunda-feira, vai falar, deu um trabalho. Aí na tô dolorida. Aí na quarta você já não vai mais. Então, o que eu indico para conseguir trabalhar aí com a procrastinação? Se algo é grande, você consegue deixar simples? Se algo é grande, você consegue deixar menor? Exemplo, você precisa fazer um relatório de 50 páginas. Dá trabalho. Agora, e se eu fizer 10 blocos de 5 páginas? Fica muito mais palatável, fica muito mais fácil. Faço 5 páginas agora, dou um tempo, daqui a pouco eu faço mais 5, porque se eu parar, falar, agora eu preciso fazer 50 páginas de um relatório... Você leva isso para o seu cérebro. Você vai para o seu cérebro, você não vai fazer. Já era. Então, o segredo para a procrastinação, deixa a coisa o mais simples possível ou faça isso em etapas menores. Beleza, quero começar a ter uma vida mais ativa, fazer exercício físico. Na segunda-feira, então, deixa eu descer as escadas do meu prédio e já considera aquilo como uma atividade física. Sim, com certeza. Desci e subi, beleza, ponto para mim. E aí, gradualmente, você vai aumentando e aquilo vai se tornando um hábito, né? Então, a procrastinação ela vem nesse sentido. Se algo é grande demais, se algo é trabalhoso demais. E qual é o problema? Pessoas desorganizadas vivem apagando incêndio. Eu tenho um relatório de 50 páginas para fazer. E eu tenho um prazo para fazer. Minha vida está desorganizada, não estou prestando atenção nas coisas. Passa um dia, passa 2, passa 3. Daqui a pouco, quando você lembra, amanhã você tem que entregar. E aí, aquilo que já era difícil... vai ficar muito ainda mais difícil. E mesmo assim, você ainda vai procrastinar. Sim. Então, você vai levar até os 45 do segundo tempo. Sim. Então, você precisa, mais uma vez, é o que a gente vai falar o tempo todo aqui, organização, ter uma agenda organizada, para você conseguir ter esse planejamento e, principalmente, antecipação. E vicia, né? A procrastinação vicia. Sim, desde coisas grandiosas, como você falou, às vezes eu tenho que entregar um relatório de 50 páginas no meu trabalho, quanto... ai, tô com fome, mas tô com preguiça de fazer minha comida. Aí você fica... assim, você vicia naquilo de procrastinar. E a procrastinação, ela tem uma coisa ruim, porque você foge do foco principal, seja lá qual for o teu objetivo ali para poder cumprir, e normalmente você vai para coisas que são prejudiciais. Como? Eu posso falar de dieta até exatamente no ambiente de trabalho. Então, imagina que você precisa, naquele dia, planejar a tua dieta e preparar ali uma refeição saudável. Aí você vai falar, dá trabalho. Então, vou pegar o iFood aqui e vou pedir um fast food que é mais rápido. Então, assim, a tua procrastinação te levou para fazer uma coisa ruim, tomar uma decisão ruim. No ambiente de trabalho, preciso fazer relatório. Mas não, calma aí. Deixa eu olhar o WhatsApp aqui agora, deixa eu responder. Agora que eu vou parar para organizar minha mesa de trabalho. Então, você começa a tomar decisões que são ruins, porque elas não te dão resultados positivos. E a procrastinação, ela também te deixa na zona de conforto. E a zona de conforto é muito bom. Ninguém quer sair da zona de conforto, né? Então, assim, não, tá bom aqui. Para que eu vou me preocupar com o relatório? Porque a sua vida está tranquila naquele momento, está fácil, está leve, mas uma hora a conta vai chegar. A conta vai chegar. E aí é ruim. Aí é ruim. E isso a gente fala, mais uma vez, também de custo de oportunidade. Porque aquele relatório de 50 páginas, que antes você teria um bom tempo para fazer e agora você vai fazer rápido, muito provavelmente vai te dar um retrabalho. Sim. Porque você vai fazer um relatório ruim. Se você tiver que enviar, submeter esse relatório a alguém e a pessoa que lê vai falar que está ruim, vai voltar para você e você vai ter que fazer de novo.
Ou seja, você está perdendo tempo novamente. Novamente. Então, fazer as coisas muito rápidos, o resultado é muito ruim. Então, por isso que as pessoas precisam tomar muito cuidado com a maneira como Sim. elas levam tempo. Porque é custo de oportunidade e você perde muito dinheiro por isso. Você falou a questão da atividade física, né? Eu lembrei muito, eu trouxe para o lado da organização, porque quando eu falo sobre a importância, né, da organização, as pessoas falam, cara, mas, nossa, eu vou ter que organizar a casa inteira, eu vou ter que pegar o meu armário inteiro e botar na cama para separar. Não, calma. Você não precisa fazer tudo de uma vez só. Até porque você vai atropelar o processo e você vai largar o processo no meio, porque é chato. Se você não está acostumado a fazer isso, você vai achar chato. Então, foi o que você falou. Na atividade física, vamos subir e descer a escada do prédio? Isso já é contado como uma atividade física. Vamos arrumar o meu armário? Vamos começar com uma gaveta? Vamos começar com um lado do armário? Vamos começar aos poucos e vamos criar esse hábito, né? Então, eu lembrei muito sobre isso. Eu trouxe para o lado da organização, porque as pessoas também têm essa dificuldade. Eu vou ter que organizar a casa toda. Não, calma, não é tudo de uma vez só. É aos poucos. Sim, tudo tem que ser gradual, porque realmente ter esse pensamento de que é tudo muito grandioso, exatamente, dá trabalho. E se a gente pensar que dá trabalho, não vai querer fazer. Não vai querer fazer. Aí larga, nem começa. Ou inicia, mas larga na metade, ou nem começa. Pois é. E fica... né? Agora, qual é a relação entre gestão de tempo e o bem-estar pessoal? Isso é muito bom, porque assim, imagina que você não faça a gestão do tempo. Você vai acabar vivendo a famosa roda do rato. A famosa o quê? Roda do rato. Você vai trabalhar... Roda do rato? É um círculo que você entra, que a sua vida vai ser trabalho, pagar conta e dormir. Trabalho, pagar conta e dormir. Né? Só isso. E aí, do que adianta? Né? Foi, por exemplo, o que eu vivi antes de fazer todo esse movimento. Eu ganhava muito bem. Lá no seu cargo... De professor, enquanto antes da mentoria e tudo mais. Eu ganhava muito bem, muito bem. Tinha bons salários nas escolas particulares, eu tinha um bom salário no Estado, financeiramente estava muito bem. Mas quando eu olhava isso, cadê o meu tempo de qualidade? Que horas que eu vou conseguir aproveitar com a minha família? Porque quando eu tinha tempo livre, eu queria dormir. Claro. Eu queria descansar. Sim. Então, assim, eu vivia sob estresse, eu vivia cansado e não conseguia aproveitar a vida. E isso que você está trazendo é importante porque dentro do seu preparo de agenda, dentro da sua organização, você precisa ter um momento com você. É o que a gente chama de eu na agenda. Cadê o eu na agenda? Isso também é uma coisa que a gente vai falar. Pois é, isso é importante. Sim. Cada um vai ter o eu na agenda, mas você precisa. Então, quando você passa a organizar melhor o seu tempo e consegue ser mais eficiente, cara, a sua ansiedade vai embora, o seu estresse vai embora, você começa a ter mais tempo para o autocuidado, então a sua qualidade de vida, o seu bem-estar, eles melhoram muito. Por que hoje as pessoas têm muitos casos de burnout? Exatamente por isso, é uma pressão tão grande no trabalho que o cara vive pilhado, ele sai do trabalho, leva o trabalho para casa. E aí, assim, isso é muito ruim, é uma coisa muito ruim, porque quando você está no trabalho, você está com um certo arrependimento de não dar atenção para sua família em casa. Quando você chega à sua casa, você levou o trabalho para casa. E aí, se você está em casa e está com um trabalho em casa, você fica pensando no seu trabalho. Sim. Ou seja, você não relaxa. E, normalmente, as pessoas acabam sofrendo do burnout por causa disso, porque é pressão o tempo todo, o psicológico não está bem, o cansaço físico não está bem. Então, assim, não existe um bem-estar. Então, se você passa a organizar a sua vida, é muito certo. O resultado vai ser a qualidade de vida e vai ser o bem-estar. Mas é muito legal você falar sobre isso e você teve essa consciência. Sim. Porque muitas pessoas, principalmente homens, não têm essa consciência. Eu acho que já entra meio que no piloto automático, né? Trabalho e tem que pagar a conta. Eu acho que algumas pessoas elas esquecem mesmo que elas precisam parar, que elas precisam dar atenção para a família delas, enfim. E você fica naquele círculo vicioso mesmo, como você falou. Então, é muito importante você... É legal você ter essa consciência, teve essa consciência. E assim, e até para a própria pessoa, porque a gente vive numa sociedade que é uma sociedade que estimula muito o trabalhar para ter. E assim, eu vou trabalhar para ter. Mas e o aproveitar isso? E é uma coisa que eu falo, que é meio pesado, mas é uma verdade. Você não sabe o dia de amanhã. Não sabe. Então, do que adianta você ficar nessa? Não, quando eu for mais velho,
eu paro para aproveitar a vida. Mas será que você vai chegar lá? E aí, quando eu for mais velho, será que você vai conseguir ver o seu filho crescer? Eu costumo dizer que a vida é agora. Muito. É agora. A gente não sabe o dia de amanhã, né? Então, a gente tem que viver realmente o presente. As pessoas pensam muito no futuro. Mais velho. E esquece de viver o presente. O planejamento para o futuro, ele é importante. Claro, ele é necessário. claro, É claro que você precisa, claro. porque em termos de probabilidade, você vai estar vivo no futuro. Mas, assim, você não pode só pensar no futuro. E na pandemia, isso bateu muito forte. Né? Eu lembro de uma noite que eu estava com a Denise, a gente já dormindo, assim, para dormir, o Joaquim já tinha ido dormir, e eu comecei a chorar. Eu falei, e se eu morrer amanhã? Quando a gente estava no auge mesmo na pandemia, eu falei, e se eu morrer amanhã? E se eu pegar o Covid e morrer? E aí você entra numa pilha, eu falei, cara, não dá para viver essa vida que eu estou vivendo, porque eu estou falando, financeiramente, eu estava muito bem. Não tinha por que eu fazer isso. Mas eu entendi que o trabalho estava me consumindo. Eu entendi que eu não estava tendo tempo. Afinal de contas, assim, você tem filho, cara, você quer estar perto dele. Não adianta ficar, não, vou trabalhar, ter essa mentalidade workaholic absurda. E quando você vai aproveitar com o seu filho? Daqui a pouco ele cresce. E eu trago um outro ponto, tá, Cami? Assim, eu ainda estou em sala de aula, hoje muito menos, mas eu ainda tenho contato com os alunos. Você continua dando aula? Continuo dando aula. Menos hoje, mas eu continuo. E eu percebo o quanto que a presença ou a ausência dos pais na vida dos alunos faz diferença. Uma diferença. E assim, é gritante. Para mim, fica muito claro quando eu enxergo um aluno que a família é presente, o outro aluno que a família não é presente. E sem julgamento, porque às vezes é isso. São pais e mães que estão trabalhando muito para dar o melhor para o filho. Sim. Mas esse filho está com uma carência. Ele está com uma ausência. E qual é o problema? Se você, enquanto pai, você, enquanto mãe, está sendo ausente na vida do seu filho, essa lacuna vai ser preenchida por alguém ou alguma coisa. E aí que mora o perigo. Mora o perigo. Quem é que está ocupando a sua lacuna? Quem é que está sendo a referência na vida do seu filho nesse momento que você está ausente? Então, eu tento levar muito isso, né, para as pessoas, porque, assim, a gente precisa. E é aquele ponto que eu falei. Que sejam 15 minutinhos todo dia. Que seja só o almoço. Que seja só contar Sentar uma história para o teu filho. Comer junto. Né? O Joaquim, ele é pequeno ainda, vai fazer 7 anos, mas todas as noites, a Denise e eu, nós vamos lá, a gente faz a oração com ele, a gente faz uma leitura com ele, porque a gente precisa ter esse momento com ele. Então é isso, não espere o dia que você vai ter 10 horas na semana, 20, enfim, não sei, para ficar com o seu filho, dia, a com o sua seu família. filho. Aquele almoço. Mas que você realmente esteja com a atenção ali, que você esteja presente, que você seja ouvidos. Né? Ontem eu ouvi isso, a gente estava numa reunião com algumas pessoas, e era uma pessoa até idosa, e ela falou isso, sabe qual é o grande problema que eu vejo hoje? As pessoas não escutam mais. E ele falou, eu que sou idoso, eu tenho essa grande dificuldade, porque as pessoas hoje não querem ouvir um idoso, não tem tempo, não tem paciência. E da mesma forma, o idoso, eu trago isso para a criança. Às vezes o seu filho, ele está angustiado, ele está querendo falar alguma coisa com você e você não tem tempo. Você não está presente. E às vezes é uma dor que ele pode e ele quer trazer para você e você não ouve. Não ouve. E aí que a gente começa a ver casos de depressão, Sim. os suicídios. É uma coisa muito pesada, mas é a realidade. Então, a gente precisa entender, e eu brinco muito, brinco, mas é uma coisa séria, que gestão de tempo é salvar famílias. Gestão de tempo é salvar vidas. Porque essa presença salva casamento, salva relacionamento com filho, salva literalmente as famílias. Então, por isso que eu defendo e acredito. Eu trouxe isso para a minha vida. Eu comecei aqui o nosso papo falando sobre isso. Eu entendi que se eu não fizesse, eu ia perder minha família. E eu não queria perder minha família. Então, eu precisava mudar minha vida. Então, a gestão de tempo, ela salva famílias, ela salva vidas, ela salva relacionamentos. É algo extremamente importante. Muito. Agora, como é que a gente encontra o equilíbrio entre trabalho, que você ia falar, mas eu dei uma cortada. Trabalho, vida pessoal e hobbies. Porque você também tem as coisas que você Igor, gosta de fazer sozinho, né, nos seus momentos de lazer. Sim. Como é que a gente encontra esse equilíbrio? A gente precisa ter, Cami, uma coisa que as pessoas não pensam muito, que é um propósito. Sempre quando... que isso saia na gravação. Alarme.
Se você olhar aqui, eu vou aproveitar, vou mostrar aqui para você. Pode. Igor, você está ocupado ou produzindo? Isso é uma das estratégias que eu utilizo exatamente para evitar a procrastinação. Porque quando esse alarme, ele aqui toca, e ele tocou agora na nossa gravação, é exatamente para eu me lembrar. O que eu estou fazendo? Você colocou esse alarme? Eu coloco, eu programo. Ele toca de 3 em 3 horas e com essa mensagem, Igor, você está ocupado, estou produzindo. Porque é diferente. Sim. O procrastinador, ele se ocupa. O cara que é produtivo, ele produz. Ele produz resultados. Adorei. Então, é uma estratégia, já fica aí para você como dica. Ah lá. E assim, tecnologia, né? A gente vai falar de tecnologia. Sim. É uma coisa extremamente que facilita muito a vida. Mas voltando, você precisa ter um porquê. Quando você tem um porquê, e a primeira pergunta que eu faço para todo mundo, você quer fazer uma gestão de tempo, você quer ter mais tempo, por quê? Para quê? Quando você tem esse objetivo, esse propósito, você começa a organizar a sua vida, as suas ações, todas em direção a isso. Então, o seu trabalho, você vai buscar ser produtivo para atingir o seu propósito. Na sua vida pessoal, você vai buscar ser produtivo para atingir o seu propósito. E essa questão do hobby, é o que eu estava falando, a gente precisa ter o eu na agenda. Cada pessoa vai ter um eu. Você, talvez, atividade física. Então, assim, passa isso pela organização. Quando eu estiver fazendo a minha agenda, eu preciso ter o meu momento de o eu na agenda. Sim. Então, assim, eu, na minha vida, eu tenho 2 momentos que são importantes. O meu eu na agenda é atividade física. Então, eu não consigo fazer atividade física todos os dias da semana, mas 3 vezes na semana eu vou à academia. Sim. Então, tá ali, para mim tá ok, tá suficiente, não me cobro mais do que isso, porque é o que dá para fazer. E todas as noites, por isso que a gente está falando de propósito, todas as noites eu tenho um tempo na minha agenda que é dedicado à minha família. E naquele horário eu não faço nada que não seja ficar com eles. E na minha agenda está lá, tempo de qualidade em família. Então, assim, pode ser a reunião mais importante, pode ser o compromisso mais importante, eu não faço. Não faz. Porque naquele momento, estar com a minha família é o mais importante. Afinal de contas, a minha gestão de tempo é para eles. O meu propósito é estar com eles. Então, a busca do equilíbrio vem isso. Eu sou eficiente no trabalho, eu vou ter mais tempo. Eu busco eficiência na minha vida, eu vou ter mais tempo. E eu encaixo o hobby. E eu diria mais, na hora que você começar a montar a sua agenda, já coloca o teu eu na agenda. É a primeira coisa. Porque a gente tem uma tendência à sabotagem. Não, eu vou colocar tudo aqui, e aí se sobrar um tempinho eu coloco atividade física. Não. Porque assim, se você não estiver bem, se você não for sua prioridade, é aquela metáfora da máscara de oxigênio do avião que a gente usa para muitas coisas. Se você não estiver bem, nada vai funcionar. Então, coloca você primeiro na agenda, coloca momentos, e aí é yoga, é meditação, é academia, não importa. Uma leitura, ficar sozinho, passear no shopping, não importa. Mas coloca o seu tempo na sua agenda. E depois, porque as pessoas muitas vezes não têm tempo por isso. Por essa sabotagem, não se priorizarem, elas vão colocando tudo na agenda. Tudo. E aí, daqui a pouco, quando olhar, falou, e agora? Que horas que eu vou colocar o meu treino? Que horas que eu vou colocar o meu tempo com meu filho? Que horas que eu vou colocar uma ida ao cinema? Você não tem tempo. Fazer minha unha, ir no salão. Sim. Cuidar de mim, né? As pessoas não fazem. Então, assim, não vai dar. Vamos falar de tecnologia, então. Como que você acha que a tecnologia ela pode auxiliar na gestão do tempo e da produtividade? Você acha que ela é um aliado? Ela é um aliado? Muito. Assim, agenda... Você pode fazer agenda de papel? Pode. Mas agenda digital, eu uso aqui a agenda do Google, me resolve muito. Me dá lembretes. Então, assim, o nosso compromisso de hoje, eu coloco um lembrete para um dia antes e um lembrete para 2 horas antes. Ou seja, não tem como eu esquecer os compromissos. Compromissos que são recorrentes. Se você tem uma agenda de papel, toda semana você vai ter que ficar escrevendo aquilo. Se você tem uma agenda digital, colocou uma vez, bota para repetir, vai repetir sempre. Então, a agenda digital ajuda muito. Hoje, inteligência artificial. Quase todos os trabalhos você consegue utilizar a inteligência artificial. Então, ajuda na questão da produtividade. Eu, enquanto professor, foi a época que eu precisava ficar pensando numa questão de prova. Eu tenho inteligência artificial hoje que vai me ajudar. Então, a minha eficiência na hora de montar uma prova, cara, sobe muito. O que antes eu levava, 2 horas para pensar, montar, produzir uma prova, hoje em menos de 10 minutos eu tenho uma prova pronta.
As inteligências artificiais estão aí. Então, assim, ajuda na produtividade. Vocês viram o lembrete aqui. Então, a tecnologia para a organização. Ontem eu estava pensando sobre isso. Lá em casa, a nossa casa ela tem uma capacidade de pegar poeira absurda. A gente tem gato, pelo de gato. Uhum. E aí ontem eu falei, eu preciso de um aspirador desses robozinhos para poder ficar... Porque se eu parar com a vassoura e aspirador, eu vou perder tempo. Então, assim, vou comprar um aspirador. Deixo ele aspirando a casa, ok. Talvez não seja a melhor limpeza do mundo. Mas ajuda para aquela coisinha diária, o pelinho de gato que está ali. Então, as tecnologias, elas são fundamentais para você que deseja buscar a eficiência. Essa questão de ser analógico, hoje em dia, não faz tanto sentido para algumas coisas. É claro que a gente precisa ter o analógico de backup, talvez. Mas que a tecnologia ajuda muito. Agora eu quero falar de dicas. Vamos lá. Todo mundo, caderninho, caneta na mão para anotar. As dicas práticas que você oferece para melhorar a eficiência do uso do tempo no dia a dia. O que você fala para os seus mentorados? Fala para a gente aqui. Vamos lá. Só para a gente. Primeiro que, realmente, assim, não existe busca pela eficiência sem uma agenda. Você precisa ter a agenda. Mas até antes da agenda, a primeira dica que eu dou para todo mundo, Cami, por quê? Essa pergunta ela sempre se faz presente. Porque se você não tem o seu porquê definido, se você não tem o seu propósito, você não sabe se você está sendo eficiente ou não. E você não tem uma referência. Às vezes você acha que está sendo. Pois é, às vezes você acha que está sendo, e aí quando chega ao final do dia, você tem aquele sentimento assim, cara, eu fiz tanta coisa hoje, mas eu tenho a sensação de que eu não fiz nada. Ou as coisas que eu fiz... não deram resultados. Então, assim, a primeira coisa, a primeira, defina o seu porquê. Qual é o propósito? Qual é o objetivo que você quer? Então, a primeira dica que eu dou, a mais importante é essa. Segundo, agenda. Você precisa ter uma agenda. Sem uma agenda, você não vai conseguir a eficiência, não vai conseguir melhorar os seus resultados. Terceiro, que a gente estava falando, o uso de tecnologia. A tecnologia ajuda muito, principalmente lembrete, porque, assim, uma pessoa que não usa agenda, e principalmente se não é uma agenda tecnológica, você vai guardar tudo na sua mente. Você vai esquecer. Você vai esquecer e vai esquecer bonito. Com certeza. Então, eu decoro, guardo pois aqui. não dá. Não vai, gente, não vai. Tira tudo que está na sua mente, coloca na agenda e coloca a agenda para te lembrar. A sua eficiência vai aumentar muito, muito, muito. Tem uma coisa que eu gosto de falar, que é importante, que muitas das vezes as pessoas não pensam. Ambiente. Se você quer ser mais produtivo, se você quer melhorar a sua eficiência, cuide do seu ambiente. E eu digo o ambiente em dois sentidos. O ambiente físico, e a gente está falando de uma organização da sua área de trabalho. Conta aquilo que você contou para mim antes da gente começar a gravar. Conta essa experiência. Da questão do ambiente, se não tiver organizado, né? Você que estava... Não é que estava... Você falou do seu escritório? Sim. Pois é. Eu, por exemplo, se o meu escritório ele não tiver organizado na hora de sentar para trabalhar, eu não produzo bem. Porque, assim, eu vou estar ali ao computador e aí eu vou olhar, tem um negócio fora do lugar. Aí eu vou ali, vou querer mexer. Eu preciso pegar um documento. Cadê o documento? Então, você passa por uma organização. A importância do ambiente, do seu espaço físico, da sua área de trabalho está organizada. Mas eu digo um ambiente que você frequenta, e aqui eu estou falando de pessoas. Porque, acredita, as pessoas têm uma capacidade de interferir na sua produtividade e muito grande. Porque elas vão te tirar do foco. Mais uma vez, vou dar um exemplo. Imagina que você seja uma pessoa... Imagina não, você é uma pessoa que treina e que se alimenta bem. Se você frequenta lugares onde as pessoas não treinam e não se alimentam bem, isso vai influenciar no teu resultado. Se torna muito mais difícil de você manter uma dieta e manter um treino, e a chance de você começar a fazer aquelas escolhas ruins se sabotar são grandes. Não vou no treino porque as pessoas vão falar, Cami, treinar para quê? Vamos sair, vamos comer um petisco. Cara, da mesma forma, você é uma pessoa que busca eficiência, mas você está com pessoas que são procrastinadoras,
Que ao invés de te levar para o relatório de 50 páginas, vamos falar, vamos sair agora. Não tem o mesmo pensamento, o mesmo estilo que o você... ambiente atrapalha muito. É mais complicado. Então, uma coisa que eu fiz na minha vida é doído, mas assim, eu eliminei pessoas da minha vida. Direto e reto. Eu eliminei pessoas da minha vida. E assim, melhora muito, acredita. Pega essa dica que assim, melhora muito. Ah, mas vou deixar de ser amigo? Não. Mas convive menos. Convive menos. Porque um monte de pessoa para te tirar do foco é o que mais tem. Pessoa para falar, não, cara, vamos junto, tô contigo, vamos lá. Você vai ver que são poucas, mas são com essas que você tem que estar. São com essas que você tem que estar. Então, existem algumas dicas aí que são importantes. Propósito, a gente está falando aqui de propósito, é o porquê que você quer, a agenda, use a tecnologia a seu favor e cuide do seu ambiente, seja o espaço físico e sejam as pessoas com as quais você se relaciona. Anotaram, né? Anotaram tudo. Dicas valiosíssimas. Igor, você quer falar mais alguma coisa que você acha importante sobre essa questão de gestão de tempo, de produtividade? Alguma história legal de algum mentorado seu? Alguma história curiosa? Não, assim, a primeira coisa que eu quero trazer é exatamente isso. Mais uma vez, eu sei que é um papo pesado, mas... Não. Leve a sério a questão da produtividade por uma questão... Eu não sei o porquê você que está aí assistindo quer ser produtivo. Você precisa saber o porquê. Mas o impacto disso nos seus relacionamentos, familiar, filho, esposa, são muito grandes. Então, cuide da sua gestão de tempo, cuide da sua produtividade, para que você não seja engolido pelo seu trabalho e, quando menos esperar, o seu casamento está acabando, o seu filho está se envolvendo com drogas, o seu filho está com pensamentos suicidas, porque a ausência pode levar a isso. Então, eu foco muito nisso. Isso é uma coisa que me preocupa. Afinal de contas, se você casou, se você tem filhos, você quer ser feliz. Você quer que a sua família seja feliz. Então, você precisa cuidar disso. Agora, história engraçada. Hoje de manhã, eu estava falando com uma mentorada minha que não está mais na mentoria. Ela já encerrou a mentoria. E eu mandei uma mensagem para ela no WhatsApp na semana passada. E ela me ignorou completamente. Eu mandei uma mensagem pelo Instagram, eu vi que ela estava online no Instagram e ela me respondeu. E ela falou, pois é, eu me tornei um monstro. Porque assim, ela entendeu dentro da mentoria que o WhatsApp era uma coisa que roubava muito tempo dela. O tempo dela. E ela me ignorou completamente. Então assim, e que bom que ela fez isso. Eu fiquei feliz. Porque hoje significa que ela não está olhando mais o WhatsApp da forma como ela olhava. Nada é um vício, né? Tira mais tempo do que isso. É um vício. E eu falo, se você tem dúvida, eu não sei, eu sei que o iPhone tem aquela questão aqui que você consegue mensurar o tempo que você fica. Que você está em todos os aplicativos. Se você quer saber se você está perdendo tempo, pega o seu telefone e olha ali. É assustador. A quantidade de hora que você destina para coisas que não te levam para lugar nenhum. Então, é o que eu falo. Não adianta você falar para mim, Igor, não tenho tempo. Você tem. Você só está gastando o seu tempo da forma errada. Você precisa entender o tempo de duas formas. Veja o tempo como dinheiro. Num sentido de estou gastando o meu dinheiro ou estou investindo o meu dinheiro. Estou gastando o meu tempo ou investindo o meu tempo. Como que você sabe se você está gastando ou investindo? Lembra do propósito? Lembra do porquê? Se você está fazendo ações que te afastam do seu porquê, você está gastando o seu tempo. Se você está fazendo ações e você mensura o impacto dessas ações e percebe que você está indo em direção ao seu porquê, você está investindo o seu tempo. Então, a primeira coisa é essa. E o segundo, troca essa palavrinha tempo por vida. A hora que você entende que a gente está falando da vida e que isso é finito e que você não sabe quando vai acabar, você vai passar a dar muito mais valor para o seu tempo, porque o seu tempo é a sua vida. Então, se você não tiver essa percepção, e eu falo muito isso, quer ver você mudar a forma como você lida com o tempo, começa a chamar tempo de vida. Você vai valorizar, não tem jeito. Isso que você falou, eu já fiz uma vez e eu fiquei assustada. Sim. Fui ver o tempo que eu fiquei naquele dia nas redes sociais. Sim. É assustador. E eu vou te falar, Cami, que a gente se sabota, porque assim, você trabalha na internet, Sim. Eu trabalho com a internet. Então, não, é porque como a gente produz conteúdo,
Isso é papo furado, Arruma sempre é uma sabotador, desculpa pra é sabotador. justificar. Pois é, não, mas eu preciso. Não, você não precisa tanto. Então, eu, por exemplo, todas as vezes, a gente está aqui agora, calhou do meu alarme tocar porque eu esqueci do alarme. Mas foi ótimo. Não, pois é, deu um gancho bom Foi ali, maravilhoso. né? Toda vez que eu vou Adorei. trabalhar, meu telefone, ele fica longe de mim, virado para baixo. E se eu preciso entrar numa atividade de foco, eu falo, por exemplo, para Denise, qualquer coisa me liga. Porque assim, eu não quero ficar olhando o telefone. Eu vou deixar o telefone mais longe de mim, porque isso aqui, uma vez que a gente pega, a gente mergulha e não sai mais. Não sai mais. O Rios ali é encantador. Você vai, rola. Então, assim, a gente perde muito tempo à toa. E quando você vê, você fica umas 3 horas Pois no telefone Pois é. sem perceber. Faz esse exercício. Se você está falando que não tem tempo, pega o seu telefone, vai no gráfico, você vai identificar quais são os aplicativos que mais estão roubando o seu tempo. E aí você tem 2 alternativas. Ou continua perdendo tempo, ou tira isso da sua vida. Ah, mas eu vou ficar sem... São escolhas. São escolhas. A gente precisa fazer Sim. escolhas, né? Então, existe uma questão, até a gente falou rapidamente de hábito. Como é que você tira um hábito ruim da sua vida? Deixando ele difícil. Então, se eu entendo que rede social é algo que rouba o meu tempo, eu vou desinstalar os aplicativos. Porque o cérebro vai pensar que dá trabalho de novo. Eu vou ter que baixar novamente Tudo o de aplicativo, novo. fazer login novamente. Isso dá trabalho. Então, tira o aplicativo. Mas eu não tenho dúvida que 90% aqui das pessoas que estão assistindo vão ver lá WhatsApp, Instagram, talvez TikTok para quem usa o TikTok. E vai ver que aquilo ali é o grande ladrão de tempo. Então, assim, tempo você tem, você só está usando, direcionando da forma errada. Os seus mentorados hoje, óbvio, mais homens ou mais mulheres? Mulheres. Mulheres, né? Mas... O homem tem alguma coisa que eu não sei se o homem acha que dá conta de tudo. Mas, assim, eu entendo, Cami, agora falando sério, porque a mulher, de fato, ela desempenha muitos papéis. Sim. E isso pega muito para a mulher, porque normalmente, dentro do perfil ali dos meus mentorados, são mães, posição de liderança, então tem a vida profissional, são mulheres, são esposas, então são tantos papéis que elas se sentem perdidas. Donas de casa também, donas de casa, tem que cuidar da casa, e não né? conseguem dar conta, então elas acabam pedindo esse socorro. O homem, de forma geral, não. Ele se coloca muito naquela visão de provedor. Que é aquilo que a gente estava falando, né? Que não tem essa consciência. Estou trabalhando, estou botando dentro do dinheiro de casa, é o que tudo importa, bem. estou cumprindo meu papel. Então, o perfil, 95% dos meus mentorados são mulheres. São 95%? 95%. Nossa, mas é muita coisa. Muita. A mulher sente mais. A mulher, os impactos de não ter o tempo com o filho, isso é muito forte, muito forte. Eu tive uma mentorada que é exatamente isso. Ela queria ter tempo com o filho, porque um dia... O filho dela demonstrou mais carinho, vamos dizer assim, pela tia do transporte. Caramba. A tia do transporte escolar que pegava o menino todo dia e um dia ele sentiu muita saudade da tia do transporte e não sentia da mãe. E ela falou, cara, eu tô ficando muito tempo fora de casa. Tem alguma coisa errada. Acendeu aquela luzinha, né? Pois é, e isso incomodava muito ela. Incomodava muito. Então, quando ela enxergou isso, ela falou, preciso de uma mudança. Hoje, graças a Deus, ela conseguiu essa ela mudança. ela consegue ter mais tempo com os filhos. Então, é por isso, mulher sente mais. Mulher sente mais. Igor, queria muito te agradecer. Já acabou? Não acredito que acabou. Papo gostoso, assim, passa rápido. Fala pra gente as suas redes, quer deixar algum recado, rede social? Eu tô só no Instagram, Igor Queiroz. Me procurem lá no Instagram, eu coloco muitas dicas, porque assim, eu quero muito ajudar as pessoas. Eu tenho a mentoria, eu tenho um curso online, mas qualquer coisa também tá lá no Instagram, você tem o link lá e consegue ter acesso. E é isso, assim, a mensagem, cuidem do seu tempo, entendendo que o seu tempo é a sua vida. Se você entender isso, volto a dizer, você não vai desperdiçar o seu tempo da maneira que você tem feito hoje, porque é a sua vida. Viu, gente? Que mensagem linda. Bom, queria muito agradecer todo mundo. Igor, obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. E, galera, a gente se vê no próximo Posto Tudo no Lugar. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.